para sempre seja exaltado o nome do Senhor. Boa noite mais uma vez, quem eu não falei ainda, sejam todos bem-vindos à Segunda Igreja Batista Itaboraí. Lembrando que as nossas mensagens, elas são gravadas, depois postadas lá no YouTube da nossa igreja, CIB Itaboraí. Então, se você quiser compartilhar depois com alguém, a gente coloca nos grupos da igreja, no grupo oficial da igreja, e aí você pode compartilhar com os amigos, familiares, assim você pode fazer, tá ok? Lembrando que esse ano nós estamos falando no tema Chamados para Amar, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nos dá base para esse tema anual é o texto de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, acostume-se, porque iremos falar bastante sobre o amor durante todo o ano. E algumas ocasiões específicas nós vamos falar de forma específica um tema sobre o amor direcionado para alguma área da nossa vida. Então fique atento, não falte, participe, seja presente na sua igreja local. Eu amo a igreja local, irmãos. Igreja local é algo sensacional, algo maravilhoso. Nós tivemos agora, lá em Salvador, na Bahia, a Semana Batista. Nós somos uma igreja batista, estamos filiados, associados à Convenção Batista do Brasil e à Convenção Batista Fluminense. E nessa semana teve a Semana Batista, onde mais de 4.000 líderes batistas se reuniram lá em Salvador, é a nossa assembleia anual, e esse ano foi eleito o novo presidente da CBB, da Convenção Batista do Brasil, o pastor Rafael Abdala, de apenas 31 anos de idade, que é o pastor lá da PIB de Guarapari, na qual nós tivemos o prazer, Jaque, de algumas vezes lá visitar a PIB de Guarapari, já ouvi pregando pessoalmente. Ele é pastor lá na PIB de Guarapari e também professor do Seminário do Sul. Então, essa semana nós tivemos bastante coisas importantes acontecendo na nossa denominação. A Ordem dos Pastores Batistas também se encontra também nessa Semana Batista, e foi uma bênção, e aí nós vamos avançando como igreja. E o tema que foi falado lá bastante, na Semana Batista lá em Salvador, somos um. É engraçado que nós falamos aqui isso já há bastante tempo. Tivemos a conferência analisando o reino falando sobre unidade, somos um em Cristo, e nós estamos avançando aí como igreja batista, com quase 9.000 igrejas batistas no nosso território nacional, todo o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma denominação bastante relevante para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Amém, irmãos? Dito isto, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15, e o tema já está aí. Nós vamos falar do amor sacrificial, do amor que se sacrifica, um amor que custa algo para mim e para você, irmãos. Apenas o versículo 13, para a gente poder iniciar. João capítulo 15, versículo 13, vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de muitos. Vou repetir aqui na minha versão e vou ler o versículo 12, o versículo anterior, que vai dizer: o mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor que se sacrifica. O amor cristão não se mede pelo que sentimos, mas pelo quanto estamos dispostos a entregar por esse amor pela vida de alguém. O verdadeiro amor, ele sempre vai nos custar algo. E você vai entender isso porque Jesus, ele é o exemplo maior desse ápice do amor de Deus para com a humanidade. Então, nós vivemos em uma geração em que ama, ou diz que ama, quando é conveniente. Ama enquanto é confortável a amar. Ama enquanto recebe algo em troca, uma barganha. Então, porque você
oferece algo para mim, então eu vou dizer que te amo. Mas se você cortar aquilo que você está me dando, aí o amor acaba, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o amor acabou, né? Acabou o amor, não é isso? Algumas expressões, porque quando a gente não é correspondido da forma como nós queremos ser correspondidos, nós evitamos e não queremos mais nos relacionar. Então nós vivemos numa geração que vive de um amor conveniente. Então eu dou algo e eu recebo, então porque eu recebo, eu amo. É um negócio muito doido, na verdade, esse amor por conveniência, onde a gente está sempre barganhando, procurando algo para sermos aceitos, inseridos dentro de um contexto. Mas o amor bíblico nunca foi definido por conforto, muito pelo contrário, ele foi definido pelo sacrifício. Por isso nós estamos falando desse amor que gera sacrifício. Na Bíblia, amar não é apenas declarar, eu amo. E a gente tem aprendido isso aqui na CIB de Itaboraí. É muito mais do que isso, é doar-se em prol do outro. Muitas das vezes você dá e não receber. E está tudo bem, porque você escolheu amar. Você foi chamado para amar. Se o outro não retribuiu, a ingratidão é de quem? Do outro. Você fez a sua parte. Porque na semana passada nós falamos em Isaías 6, a essência do Deus Todo-Poderoso e um grande atributo, na verdade o maior atributo de Deus, que Ele compartilhou comigo e com você é o quê? O amor. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. É um atributo que Ele não compartilhou comigo e com você. Ninguém aqui é onipresente, onipotente, onisciente, mas Deus é. Deus é imutável, nós somos mutáveis. Nós mudamos de opinião, nós mentimos muitas das vezes, nós enganamos uns aos outros, mas Deus não. Deus não é mentiroso. Então, a essência de Deus é amor. Então, nós servimos um Deus que é o amor. E uma vez que nós servimos esse Deus que é amor, nós precisamos exalar esse amor, doando-se uns aos outros, em um amor sacrificial. Onde há amor verdadeiro, há renúncia, há entrega, há um custo, há um sacrifício. Amar, irmãos, é um gesto de sacrifício. Vou dar um exemplo para os irmãos muito prático. O casamento é um amor sacrificial, irmãos, muitas das vezes. Nós precisamos nos renunciar, precisamos nos entregar. Às vezes, a relação ela tem alguns atritos, porque somos humanos, somos diferentes, mas nós amamos o nosso cônjuge. E devemos caminhar, porque nós fizemos o quê? Uma aliança, não é isso? Eu mostro sempre isso para a Laura, a aliança. E isso é sacrifício. Não no sentido de algo pesado, doloroso, não, porque nós escolhemos amar aquela pessoa e viver com aquela pessoa até Jesus voltar, irmãos. E é um privilégio. Mas isso gera um custo. Muitas das vezes precisamos, desculpa a expressão, mas é o ditado popular, é engolir sapo. Devemos, muitas das vezes, nos reter, ficarmos quietos, porque nós devemos ser sábios e o nosso amor deve ser acima, muitas das vezes, das nossas vontades. Eu vou abrir mão disso aqui porque eu te amo. Ou você nem precisa falar isso, às vezes o silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Então, nós vivemos isso na nossa realidade. Então, onde há amor, há um sacrifício. E não existe um símbolo maior do amor que possa ser colocado melhor do que a cruz de Cristo. Na cruz, Jesus demonstrou o verdadeiro amor pela humanidade. A obediência ao Pai até a morte de cruz. Então, o amor que salva o mundo não foi um amor
somente de discurso, de palavras, meras palavras ou conceitos. Não, irmãos, nós estamos aqui porque nós devemos amar. Nós vamos fazer aqui um artigo, sei lá, um decreto, onde nós devemos amar. E aí todo mundo assina aquele decreto, eu e você, nós devemos amar, porque amar é importante, nós somos chamados para amar. E aí quando nós saímos daqui e precisamos demonstrar esse amor, nós esquecemos da promessa, da aliança que nós fizemos com Deus. Porque Ele é a essência do amor. Então, o amor que salva o mundo, que salvou o mundo, não foi um amor de discurso. Além, lógico, que Ele discursou, Ele pregou, mas foi um amor que se relacionou com as pessoas, que demonstrou o caminho, que mostrou como se faz, como se deve amar de verdade. Um amor sacrificial. Um amor que não teve problema de sentar com pecadores. Um amor que não teve problema nenhum de ser taxado como religioso, como falso profeta, até o diabo chamava Jesus. Mas o amor que salvou o mundo não foi um amor de mero discurso, mas foi um corpo que se entregou, que viveu a sua missão. E assim nós também devemos fazê-lo. Então eu gostaria de compartilhar 3 pontos com os irmãos nessa noite de ceia do Senhor, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, esse amor que nos constrange, esse amor que nos coloca no nosso devido lugar. Quem lembra de semana passada? Ai de mim, não é isso? Que sou pecador, tenho lábios impuros, e estou ao redor de homens de lábios impuros. Isaías viu o Senhor no seu esplendor, na sua glória. E essa noite nós vamos entender um pouquinho sobre esse amor, e precisamos entender quem nós somos diante do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, o amor sacrificial tem origem em Deus. Amém, irmãos? Nós sabemos a origem, é o próprio Deus, a nossa fonte de amor é o próprio Senhor. Em 1 João, capítulo 4, 10, vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou, porque Ele é amor. Ele é amor. O amor não nasce no coração do homem. Nós não produzimos amor, irmãos. Pasmem, é isso mesmo. Nós não somos produtores de amor. Nós refletimos a glória de Deus, o amor de Deus pela humanidade. Amém? Deus é a fonte desse amor. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós vamos amar. Mas nós vamos nos sacrificar por esse amor. Mas nós vamos nos doar. Mas nós vamos nos entregar. Então, o amor não nasce do coração humano. Nós não buscamos a Deus. Ele nos buscou primeiro. Se dependesse de mim e de você, nós não iríamos até a Deus. Ele que veio até nós, até a mim, com a tua graça e com a tua misericórdia. Esse amor nasce no coração de Deus. Deus não precisava da humanidade, irmãos. Deus estava na sua glória, na Santíssima Trindade, na comunhão perfeita. Mas Ele decidiu nos amar, louvado seja o nome do Senhor. É plano de Deus. É esse amor incondicional, que não depende de você. Não depende de mim. Antes de qualquer resposta nossa, Deus já havia decidido nos amar. Amém, irmãos? Nós somos alvo desse amor incondicional, desse amor perfeito. E isso tem que trazer em mim e você, irmão, gerar em mim e você uma gratidão profunda. Uma gratidão na sua essência mais profunda, mais bela.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou, apesar de mim, apesar do meu pecado, apesar da minha miséria, eu sou amado de Deus. Quando nós declaramos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer maneira, foi de tal maneira, que Ele doou o seu Filho, Ele mesmo se doou, se sacrificou pela humanidade. Se você está aqui hoje e tenha plena convicção da sua salvação, agradeça ao Senhor, porque Ele deu a origem desse amor, Ele é o próprio amor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos amou porque nós éramos bons. Deus nos amou apesar de sermos pecadores. Eu gosto de sempre falar sobre isso. A Roberta também falou isso pela manhã. Nós não somos bons. Ai de mim, ai de nós, pecadores. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O amor sacrificial começa em Deus e desce até nós. Amém, irmãos? O amor caminhou entre nós. O amor se entregou por nós. O amor morreu por nós. O amor ressuscitou por nós. E o amor voltará por nós, irmãos. Alegre seu coração nessa noite, nessa grande verdade. John Stott, ele vai citar que a cruz não foi a derrota de Cristo, mas a mais alta expressão do amor de Deus pela humanidade. Jesus não foi derrotado. Humanamente, aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam ali presenciando a crucificação, achavam que já estava derrotado. Mas ali, irmãos, o Senhor Jesus estava sendo exaltado. É a expressão maior do amor de Deus pela humanidade. Não há nada que eu e você, que nós possamos fazer que vai suprir esse amor incomparável, inigualável de Deus por nós, através de Cristo Jesus. Então Deus é a origem do amor. Em segundo lugar, o amor sacrificial, ele se revela na cruz do Calvário, como eu falei anteriormente. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós éramos ainda pecadores, ainda somos redimidos agora, graças a Deus por isso. Então, o amor de Deus, o amor sacrificial, ele é revelado na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para nos alegrar, para agradecer esse tão grande sacrifício na cruz. A cruz não é apenas um instrumento de redenção, ela é a definição real do amor de Deus. Irmão, que você saia dessa noite aqui na CIB com a plena convicção que você é amado, irmão. Amém, irmãos? Eu sou amado por Deus. Glória a Deus. Isso muda muita coisa na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós, nas nossas relações interpessoais ou pessoais, nos sentimos rejeitados por alguém ou em determinada situação. Mas nós nunca podemos perder de vista essa realidade espiritual. Nós somos amados por Deus. Pastor, explica esse amor. Cruz. A cruz explica o sacrifício de Jesus. E nós podemos sentir, viver esse amor. E o mais bonito de tudo, irmãos, que esse amor não pode ficar retido somente em nós. Esse amor precisa ser o quê? Compartilhado, naturalmente. Nós somos desafiados a compartilhar esse amor. Nós não somos obrigados, nós somos convidados
Você agora faz parte da família de Deus. Compartilhe desse amor. A frase, né, de evangelismo mais famosa do mundo, qual é, irmãos? Jesus te ama. E muitas pessoas precisam ouvir isso. E muitas das vezes elas não vão ouvir isso de um pastor. Elas vão ouvir isso dos irmãos. Lá na sua realidade. No trabalho, na faculdade, na escola, na sua família. Você dizer com a autoridade do nome de Jesus. Meu irmão, Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele se entregou na cruz por você. Você tem perdão pelos seus pecados. Em Cristo Jesus. Então, o amor se revela na cruz. Então, a cruz é a definição perfeita do amor de Deus. Na cruz nós vemos o amor que sangra, o amor que sofre, mas o amor que permanece e o amor que vence, irmãos. Em nome de Jesus. O amor sangrou, mas o amor venceu. E voltará em esplendor e glória para nos buscar. Jesus não morreu por amigos fiéis, ele morreu por inimigos rebeldes. Nós éramos rebeldes, inimigos de Deus. E mesmo assim Deus nos amou. Tem que deixar a gente assim, irmãos. Como diz pastor Altino, né? Ele dava assim, quando ele falava assim, uau! É um uau! Nós éramos inimigos de Deus, não éramos amigos de Deus. Muito pelo contrário, a raça humana se tornou inimiga de Deus na queda. E Jesus nos religou com Cristo, com Deus. Então, o amor sacrificial não escolhe quem merece, ele escolhe simplesmente amar. Imagina, se Deus fosse salvar quem merece. E isso foi uma grande confusão que, graças a homens que pararam para ler a Bíblia e foram fiéis na Reforma Protestante e descortinaram isso. Não é porque você faz algo, porque você não é bom. E a teologia estava meio complicada, meio, vamos dizer assim, turbulenta, meio na escuridão. E aí Martinho Lutero viu lá que o quê? Que a graça nos salva. Não é pelo nosso mérito, é pela graça, pela fé. Somente pela fé. Então, o amor sacrificial revelado na cruz, ele não escolhe quem merece, ele escolhe amar. E Deus é soberano, ele escolhe quem ele vai salvar. E isso não é da minha conta e da sua conta, irmãos. Isso é com Deus. A nossa missão é proclamar esse amor, é testemunhar dessa graça, desse amor sacrificial de Cristo Jesus. Martinho Lutero, né, citei ele aqui, ele vai falar que Cristo não nos amou porque éramos belos. Fomos feitos belos porque Ele nos amou. Amém, irmãos? A formosura, a nossa beleza espiritual é porque nós éramos horríveis, feios, desgarrados. Agora você é belo, você é lindo, você é linda, porque nós somos do Senhor. Ele nos resgatou. Então Cristo não nos amou porque éramos belos, fomos feitos belos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, para fechar, irmãos, o amor sacrificial é o padrão do discípulo de Jesus. Porque se nós dissemos que somos discípulos, nós precisamos seguir o caminho do nosso mestre. O texto que nós lemos, 1 João 3,16, vai dizer, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso mesmo, é a Bíblia. Não é o pastor Rafael que está falando, não.
Vou ler novamente. Nisto conhecemos o amor. Como que nós conhecemos o amor, irmãos? Cristo deu a sua vida por nós, por mim e por você. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui vai muito mais do que dar a nossa vida física. É muito mais profundo do que isso. Dar a nossa vida pelo nosso irmão é dar o nosso tempo pelo nosso irmão. É dar o nosso amor, o nosso carinho. Dar o nosso dinheiro quando for necessário ajudar. É sair da sua casa na chuva para visitar um irmão no hospital. Ou visitar um irmão acamado que está em casa. É dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É sair da nossa acomodação. É nos movermos, sair do nosso conforto. Como eu falei no início aqui, o amor cristão, o amor verdadeiro, ele não é confortável, irmãos. Nós não fomos chamados para viver uma vida confortável o tempo todo. Até porque nós merecemos uma vida confortável, sim, mas nós precisamos nos movimentar. E só quem está acamado, só quem está no hospital, sabe o valor de uma visita, irmãos. O pastor Leandro está lá, né? Está ali ao vivo com a gente, está ali, ele está aqui na pregação aqui. Está lá, dando tchau lá. Estamos juntos. Você é crente mesmo. Está na igreja, está no hospital, está na igreja, irmão. Está com a ceia lá para tomar, irmãos. Ufa. Como é legal, como é importante. E de ontem para hoje ele foi recebendo visita, né, Juliano? Um entra e sai danado, que o pessoal do hospital nem falava mais nada, deixava subir. Subia e chegava lá, pastor Cornélio, não sei o quê, família, amigo da igreja. Isso é bom demais, calor humano, esse carinho, irmãos. Isso é nos doarmos uns pelos outros, entregar. É renunciar ao nosso conforto em favor do outro. Mas nós, muitas das vezes, vivemos no nosso mundo fechado, confortável. Mas nós precisamos nos sacrificar mais, uns pelos outros. Olhar mais uns para os outros. O amor que nos salva é o mesmo amor que nos envia. Amém? O amor nos salvou? Agora nós somos comissionados por esse amor. Agora nós temos a autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus manda aqueles irmãos, aqueles 70, para agora vocês vão lá. Eles foram na autoridade do nome de Jesus, no amor. Porque eles entenderam que o mesmo amor, o amor que os salvou, é o amor que os envia para amar o outro. E há uma corrente de amor. Porque nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde viver o ódio, a vingança é normal, é natural, e nós não podemos normalizar isso na igreja. Se nós somos chamados para amar, de fato, precisamos fazer isso, e não, muitas das vezes, escolher quem nós vamos amar, irmãos. Como a Roberta falou muito bem pela manhã, há situações e há pessoas que vão ser difíceis, mas nós precisamos demonstrar o amor de Deus para elas também. Nós não podemos destratar ninguém, precisamos respeitar o semelhante, o ser humano, independente das escolhas dele. Porque se de fato nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos viver esse amor de Jesus. Cristo não apenas morreu por nós, mas deixou um modelo, uma cópia, como diz o Douglas Gonçalves, né, um Jesus Copy. Nós somos cópias de Jesus, pequenos Cristos, miniaturas de Cristo. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, amando mais uns aos outros. E nesse tempo de ódio, de rede social, de briga, é um tempo difícil, mas é um tempo também, irmão, sabe de quê? De oportunidades para amar. Quando você fala assim, Deus, eu preciso mais amar as pessoas, você acha que Deus vai te dar um discurso, um conceito? Deus vai te dar o quê? Oportunidades para você amar. Deus vai te mandar pessoas para você amar. E aí, meu irmão, é o campo de batalha. Aí que o negócio fica estreito. E nós precisamos, de fato, sermos discípulos de Jesus.
seguir o nosso modelo maior, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso envolve, nós não somos chamados apenas para admirar a cruz, somos chamados para carregar a nossa cruz. Irmãos, existem muitos admiradores da cruz do Calvário. Muitas multidões seguiram Jesus, e muitas multidões do nosso tempo são simpatizantes da cruz. Não, Jesus morreu na cruz. Eu acredito, ele foi um mestre, eu até acredito que é o Filho de Deus, mas só os discípulos de Jesus carregam a cruz de Cristo. Só os discípulos de Jesus pagam o preço para um amor sacrificial, se sacrificam pela causa do Evangelho, pela causa da missão que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para vivermos confortáveis, nós temos uma grande missão, irmãos. E eu vi numa das pregações lá dessa Semana Batista, de uns pastores falando do grande desafio que nós temos no nosso país, irmãos, aqui para a evangelização. Nós somos uma denominação que tem um dos fundamentos, a questão da evangelização. Os povos ribeirinhos ainda, muitas comunidades não foram alcançadas. Então nós precisamos o quê? Carregar a cruz, carregar esse amor, compartilhar desse amor com aqueles que necessitam. E compartilhar esse amor envolve perdoar quando dói, servir quando cansa, permanecer quando seria mais difícil o quê? Meter o pé e ir embora. Seria mais fácil, permanecer quando seria mais fácil fazer vista grossa, fingir que não está vendo e, como fizeram aqueles 2 exemplos do bom samaritano, não é isso? O sacerdote e o levita, eles, até viram jogado no chão aquele homem, mas eles tinham um compromisso muito mais importante, no templo. E muitas das vezes nós somos religiosos dessa forma. Deixamos de amar, deixamos de servir, deixamos de perdoar. Então nós precisamos entender que o amor sacrificial sempre exige a morte do nosso eu, do nosso ego. A palavra que tem aí hoje, egocentrismo. Eu sou o centro de tudo. Eu sou o centro de todas as coisas. Nada funciona se eu não estiver lá. É isso? Não. O amor sacrificial, ele vai exigir a morte do nosso ego. Muitos querem o amor da cruz, mas poucos querem o caminho da cruz. Querem se sacrificar pela missão. Queremos o benefício do amor, mas evitamos o peso do sacrifício que o amor exige de mim e de você. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós fomos amados, mas também nós somos privilegiados, porque agora nós temos a responsabilidade de compartilhar esse amor com as pessoas. Esse mundo, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm visto o amor de Deus na sua vida? Verdadeiramente? Na criação, Deus criou o amor. Na queda, Deus promete redenção por amor. Na cruz, Deus entrega o seu Filho por amor. Na igreja, Deus chama um povo para amar sem distinção. E na consumação dos séculos, o amor vai triunfar por toda a eternidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos concluir, irmãos, que o amor sacrificial é o fio que costura toda a história da redenção, irmão. Se não fosse o amor de Deus pela humanidade, costurando toda a nossa história, a nossa trajetória, como filhos de Deus, nós não estaríamos aqui. Foi o amor de Deus, a graça do Senhor. E eu gostaria de fazer 3 perguntas, pedir a Kézia para colocar aí, 3 perguntas práticas nessa noite para você. E você pode responder aí no seu coração. A primeira pergunta é: que tipo de amor
você tem vivido? O amor sacrificial, o amor de Deus, o amor cristão, ou o seu amor próprio que você acha que você pode produzir por alguém? Ou é um amor de barganha, um amor de troca? Em segundo lugar, o meu amor tem custado algo para mim? A forma como eu vivo, o amor que eu falo que eu tenho, tem me custado algo? Em primeiro lugar, eu falei aqui, o amor tem sido conveniente ou semelhante ao amor de Cristo. Em segundo lugar, o amor me custa algo. Se não te custa nada, provavelmente não é um amor bíblico, não é o amor de Deus. Precisa te custar alguma coisa. Né, Diego? Te custou uma noite de sono ontem, né? Ontem não, hoje. É amor. Quando as pessoas procurarem você e falar assim, você é irracional, você é maluco. Aí você vai falar, é isso aí, é aí que Deus age. É o amor de Deus. Paulo falando aos Coríntios, vai dizer que o amor de Deus, o amor da cruz é loucura para os homens, mas é poder de Deus. Então tem que te custar alguma coisa? Amar. Em terceiro lugar, tenho amado com atitudes ou apenas com palavras? Eu tenho só falado um discurso bonito? Ou de fato eu tenho colocado o amor de Deus como discípulo de Jesus em prática, na obra do Senhor? E aqui, é interessante, irmãos, eu não costumo falar isso não, mas quando nós somos fiéis ao Senhor com os nossos recursos, nós estamos demonstrando o amor de Deus na prática. Existem muitos irmãos que amam a Deus até certo ponto, querem viver o amor de Deus a certo ponto. Agora, Senhor, não mexe com a minha carteira, não mexe com a minha vida financeira, não. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nós condicionamos até onde nós podemos, onde Deus pode agir na nossa vida. Que egoísmo é esse? Então eu louvo ao Senhor pela vida da CIB de Itaboraí, que entende e vem há anos entendendo que nós somos cooperadores e que o amor de Deus também se manifesta nas nossas contribuições, irmãos, amém? Não ouvi um amém bem fraco, hein, irmãos? Amém, irmãos? Amém. E como é bom ser generoso para a igreja do Senhor. Hoje eu vi aqui as irmãs aqui rateando a culpa de um pedestal. Meu irmão, eu fiquei emocionado. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Viram uma necessidade, o pedestal está caindo, está quebrado, e resolveram ofertar para a igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos colocar esse amor na prática. Viver esse amor no nosso dia a dia. Lembrar amanhã ao desafio. A pregação falou sobre um amor que me custa algo. O que eu posso fazer para a vida de alguém melhorar? Qual a necessidade que eu possa colocar o amor de Deus em prática? Ore ao Senhor, irmãos. Peça que vai chegar a oportunidade para você, eu creio. E se você estiver precisando de ajuda, pode perguntar ao pastor aqui, que eu vou te dar um monte de oportunidade para você servir em amor, irmãos. Porque, a demanda é muito grande, não é isso, Paulo? Nós tivemos aqui adolescentes ontem, irmão, levantando a mão, chorando aqui, porque há uma demanda, há uma situação familiar pendente. Estão precisando de quê, irmãos? De acolhimento, de cuidado, de amor. Então, ame ao Senhor, abençoe a vida de alguém, mas, por favor, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo, e aqui é um desabafo pastoral, em que as pessoas já estão cansadas de larota. As pessoas estão cansadas de quem fala muito e faz pouco. Porque falar, todo mundo pode falar. Bater no peito, eu faço, e aí as pessoas vão estar olhando, observando, o tempo inteiro. É o nosso testemunho, é a nossa vida diária. Não adianta a gente querer expressar uma espiritualidade falsa,
não vai se sustentar por muito tempo. Uma hora a máscara cai. É por isso que nós precisamos reconhecer quem nós somos e pedir graça, misericórdia de Deus todos os dias. Senhor, me ensina a amar aquele irmão difícil, aquele ser humaninho ali, é complicado, Pai, me ajuda. E quando a gente fala em amor e amar, e é bom aqui a gente entender, não é você estar na casa do irmão todo dia também, não é isso. É você conviver em paz, em harmonia, respeitando as diferenças uns aos outros. Amém? Entenderam? Não é você querer pagar um lanche para a pessoa todo dia, pagar café, e aí, não é isso. Peça sabedoria para Deus, Deus vai te orientar e vai te direcionar. Então, o amor sacrificial, ele não é natural, irmão. Entenda isso. O amor que gera sacrifício é algo sobrenatural, é de Deus para mim e para você. Porque se eu te perguntar aqui agora, não levante a sua mão, você ama porque você quer amar aquela pessoa difícil? Dificilmente, irmão. Dificilmente. Eu tenho que amar os vascaínos? Amém, tenho que amar os vascaínos. Temos que amar os tricolores, os botafoguenses? Temos que amar. Temos que respeitar, conviver e brincar. E vocês têm que amar o quê? O pastor flamenguista, amém, irmãos? E não só um pastor flamenguista, mas um pastor que gosta de futebol, que joga futebol, que entende de futebol. Não é isso, irmãos? E assim a gente vai vivendo, irmãos. A gente vai convivendo, né? E aquele texto que eu li, lá em Romanos 12, vai dizer que nós precisamos viver em paz com todos. Não é em paz só com os irmãos da igreja. Não. É com todo mundo. É fácil? Não é fácil. É sacrifício. Você muitas das vezes, pastor Bito está aqui presente, eu vi lá um testemunho lá, e muitas das vezes o pastor que doa a sua vida, que sacrifica pelos irmãos, que faz coisas que os irmãos nem imaginam, porque fica nos bastidores, e muitas das vezes, aquela pessoa que é ajudada, que é amparada, ela vira as costas e vai embora, irmão. Não tem uma consideração com o pastor. Nada. Mas nós precisamos continuar amando, porque nós fomos chamados para amar e entender a nossa missão do amor. Porque se a gente for levar para a humanidade, para a questão da carne, isso aqui pulsa, irmão, sangue aqui. Dá vontade, às vezes, de revidar, de vingar, de dar um estabefe muitas das vezes. Calma, tá falando aqui no sentido figurado. Mas dá vontade de, né? Porque o sangue ferve. É só o amor de Deus em mim e você, irmãos. É Jesus agindo na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ser diferentes do que o mundo é. O amor sacrificial não é natural, é sobrenatural. Ele nasce da cruz, flui pelo Espírito Santo e se manifesta na nossa vida diária, amém, irmãos? Na igreja do Senhor. Jesus não nos perguntou se seria fácil, mas ele disse apenas isso: siga-me. Você disse sim, seja bem-vindo, irmão. Siga o Senhor, carrega a tua cruz e vamos embora para cima. Vamos avançar, vamos até a eternidade. Seguir a Jesus é aprender a amar como Ele amou, com entrega, com renúncia, com cruz, mas também com vida, esperança e redenção. Onde há cruz, há ressurreição. Onde há amor sacrificial, o reino de Deus se manifesta. E o reino de Deus tem se manifestado por esse Brasil, por causa da igreja do Senhor. A igreja que entendeu que amar custa algo, custa a nossa própria vida. Amém? Que assim seja para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ano nós vamos aprender a amar uns aos outros, a amar a nossa família, a amar a nossa igreja, a amar a nossa saúde, o nosso corpo. Aprenda a amar
o amor de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Convidar aqui a Jaque